O Sol veio no dia de hoje revelar uma notícia que me parece chocante, em que houve um falso comunicado da Polícia Judiciária que circulou entre jornalistas, supostamente a ilibar Luís Neves no caso do atrelado, e no dia de hoje vamos ler esta reportagem produzida pelo Sol, perceber mais ou menos a sua origem e saber exatamente porque é que passou um comunicado destes entre vários jornalistas e de onde é que ele veio, que eu acho que isso é o mais importante. Vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, falso comunicado da PJ tentou ilibar Luís Neves. Antes de se saber que o Ministério Público está a investigar o ex-diretor nacional da PJ, circulou entre jornalistas um suposto comunicado que defendia a atuação de Luís Neves no caso do atrelado da droga que apareceu em Barcelos. Na noite de 16 de julho, depois da TVI ter anunciado a investigação conjunta com o Sol e a CNN, em que se revelava que o atrelado de um caminhão apreendido numa operação da PJ contra o tráfico de droga desaparecera e estava na posse de João Santos Carvalho, empreiteiro de Barcelos, amigo do ministro da Administração Interna, começou a circular nas redações de alguns órgãos de comunicação social o teor de um pretenso comunicado da PJ que relativizava a situação do atrelado, ou galera, lá como se chama, e justificava com a urgência que tinha havido em dar-lhe um destino, garantindo-se de que estava tudo documentado. E neste momento já chegámos a um absurdo ainda maior. Parece que o advogado de defesa do dono da Constru Barcelos já quer a anulação da prova da questão do atrelado e dos materiais. Isto ainda vai envergonhar imenso a justiça portuguesa. Posso-vos garantir que este episódio vai ser absolutamente devastador para a República em que estamos e, genericamente, evidentemente, também para o Partido Social Democrata. De lembrar também, coisa curiosa, que houve algumas pessoas que diziam, bom, mas isso que tu dizes da maçonaria é apenas uma conspiração. Aparentemente a maçonaria vai reunir de urgência este fim de semana. Nós não sabemos a razão, eu pelo menos não sei, mas o timing tem a sua curiosidade. A informação veiculada no pretenso comunicado era completamente diferente daquela que veio de facto a constar de um comunicado oficial emitido pela PJ no dia seguinte, anunciando a abertura de um inquérito interno e o caso já fora comunicado ao Ministério Público e, entretanto, como se soube há dias, o próprio Ministério Público tem um inquérito aberto que visa Luís Neves e a questão do atrelado. Parte do comunicado falso acabaram por ser publicadas no Diário de Notícias, jornal em que a diretora Valentina Marcelino, antes de ser chamada pelo governante para sua adjunta, há 5 meses. Isto é curioso. Portanto, o Diário de Notícias, que acabou por publicar parte deste falso comunicado, teve a diretora Valentina Marcelino antes de ser chamada pelo próprio governante para sua adjunta há 5 meses atrás. Portanto, parece que foi dos poucos jornais que publicou e tem algumas relações com Luís Neves. Foi isso que aconteceu. É isso que eu estou a perceber. Isto não é fácil de falar destes temas, mas enfim, vamos ver como é que saiu esta notícia. A notícia do DN saiu na sua edição online às 5h11 do dia 17, sob o título Luís Neves, desagradado com o comunicado da PJ, ministro vai alegar que a entrega do atrelado está documentada. Sem citar fontes, a notícia afirmava-se que o DN sabe que o conteúdo do comunicado oficial da PJ desagradou o governante. De seguida, referia-se toda a informação que circulara no dia anterior. Ou seja, já depois do comunicado oficial, as informações do comunicado falso apareciam no DN como se fossem credíveis e, na verdade, o comunicado falso apresentava uma clara versão dos factos que isentava Luís Neves de responsabilidades. Agora, vamos ver apenas o que diz este suposto comunicado, que não era comunicado nenhum, e que é interessante ao mesmo tempo ver a relação de Luís Neves com aquela que era a diretora do Diário de Notícias. O que dizia o pretenso comunicado da PJ. A informação escrita que circulou no dia 16 à noite por WhatsApp entre os jornalistas de vários órgãos da comunicação social começava por explicar. A galera em causa foi apreendida em finais de dezembro de 2024, eu por acaso até achava que era 2025, se calhar enganei-me, no âmbito de uma operação de droga de combate ao narcotráfico com material, químico para a transformação de droga. Pelo perigo que estes produtos representavam e pelo facto das instalações onde a PJ deposita a maior parte do material apreendido se encontrar na altura acima das suas capacidades de armazenamento, foi solicitado espaço à Marinha
que foi cedido no Seixal. Enquanto isso, foram sendo solicitados orçamentos para a destruição deste material de alto risco, sendo que os elevados valores apresentados cediam a capacidade financeira disponível. No início do verão de 2025, prosseguia, a Marinha informou a PJ que não poderia manter a galera nas suas instituições, nas suas instalações, oferecendo-se para encontrar uma solução para a destruição dos produtos, não tendo conseguido esse objetivo. Mas, em final de agosto, receando o tempo quente e o risco que representavam aqueles produtos, a Marinha pediu para a galera ser retirada com urgência. E depois tem aqui que procurava-se esses contactos de prestadores de serviços da PJ, uma forma de retirar a galera para outro local. Foi nessa altura que o Sr. João Carvalho se ofereceu para fazer esse serviço sem cobrar qualquer valor, enquanto a questão da contratação da empresa para a destruição do material era resolvida. Esse transporte para um terreno da zona de Braga, propriedade deste empresário, foi acompanhada por uma viatura do núcleo de apreendidos da PJ. Explicava-se e concluía-se todo este conteúdo, foi inventariado e registado. Este processo está documentado, esse serviço não prejudicou em momento algum o interesse da PJ ou do Estado em geral, pelo contrário, resolveu um problema premente. E, portanto, é interessante pensar nisto à luz dos dados que temos no dia de hoje. Quais é que são os dados que temos no dia de hoje? E depois tem aqui o que acabou por ser dito pela Polícia Judiciária, o comunicado correto, mas qual é a luz que nós temos para apontar a estes factos no dia de hoje? O que nós temos no dia de hoje é que o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, segundo vi, ou alguma fonte da Polícia Judiciária, diz que a documentação da saída deste atrelado das instalações da Marinha não existe. Quando este comunicado falso, que terá sido partilhado pelo Diário de Notícias, parece que as fake news e a desinformação também é consoante de onde vêm, porque aparentemente quem diria que os órgãos de comunicação social mentiam às pessoas, as suas motivações nem vou tentar argumentá-las, que ainda acabo processado, mas é interessante ver a ligação entre a diretora do Diário de Notícias e Luís Neves, e por aí me fico, não faço mais comentários. Mas olhando para aquelas que foram as declarações do Diretor Nacional da Polícia Judiciária atual, ou de uma fonte interna da PJ, já não sei quem é que foi, mas basicamente diziam que essa documentação não existe. Ninguém sabe da documentação. Ou se calhar até existe, mas ninguém sabe dela. A questão é, como é que se faz um transporte desta magnitude, levando em consideração a apreensão de produtos, objetos, o que quer que seja, que estejam associados a uma apreensão de desmantelamento de uma rede de tráfico de droga, como é que se transporta, primeiro, produtos perigosos, porque aparentemente, e isso é sabido por uma boa parte das pessoas, é preciso uma determinada certificação para se poder fazer este tipo de transportes de produtos perigosos. Não é o vosso primo lá da terra que tem um caminhão e que pode fazer isso. E atenção, não estou a gozar com ninguém lá da terra, a minha família é da terra, eu próprio sou da terrinha e muito, muito orgulhoso disso. Gosto muito da terra da minha família. Mas não é o equivalente a vocês pedirem a um primo, olha, vê lá se me vais lá buscar aquela tralha, aquele lixo que lá está, que não faz mal a ninguém, e o levas para, sei lá, para uma lixeira, ou se me vais buscar lá aquele carro que já não funciona e, enfim, o deixas entregue a alguém que pelo menos utiliza as peças para arranjar outros carros. Não é disso que estamos a falar de material perigoso, altamente inflamatório e que, além disso, era utilizado para o fabrico de droga. Não é brincadeira. Portanto, como é que não aparece documentação sobre essa movimentação? E se essa documentação existe, em que República das Bananas, em que manicômio é que nós vivemos para a PJ se virar para um privado e dizer o seguinte: meus amigos, nós não temos recursos para destruir isto, portanto, tu, privado aleatório, que nem sequer tens condições para ter este tipo de materiais nas tuas instalações, leva-me isto daqui e fica resolvido. Isto é coisa de loucos. Isto é magnitude de manicômio. É disto que estamos a falar, não é de coisa de gente normal. E, portanto, basicamente era isto. O Diário de Notícias também se coloca aqui numa situação complicada, no mínimo, é um comunicado falso da Polícia Judiciária que decidiram partilhar e que tinha informação conveniente para dizer o mínimo. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.